Noite, caríssimos, caríssimas. Vamos ver o povo entrando nesta live que a gente vai conversar um pouquinho foi ótimo, né? Um pouquinho sobre abraçar, né, o nosso processo de negócio. A gente vai ter uma conversa aqui com a Gisele Cruz, ela já está aqui da Xena Baixada. Gi, já vou te chamar, peraí. Já vou te chamar. Já te chamei aí. Olá, querida. Olá, tudo bem? Boa noite, meu anjo. Boa Como é que você noite. tá? Tudo bem, graças a Deus. E você tá, né? Tem que ir devagar, né, Nathalie? Gente, eu morro de rir porque quando eu falo aqui na internet, o povo tem a impressão que eu tô fazendo vários deslocamentos. Gente, eu só estou em casa. Só que eu estou falando com vocês pela telinha. Tô bem devagar, né? Eu brinco que assim, para cada um dia que eu fico uma hora fora, é uma semana em casa, né? Eu tô nesse momento ainda, né? Devagar, né? Mas a cabeça tá, né? Imagina, 3 meses de ideias nessa cabeça. A Em cabeça condições não para, normais, né? temperatura e pressão, a cabeça já. E o povo tá entrando. Sônia entrou, Cris entrou, Francisco entrou, o povo tá entrando. Uhum. Né? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa live, ela tava agendada há um século? Não estava. A gente começou. Gente, eu pensei assim, gente, eu queria falar sobre um tema no meu Instagram. E eu comecei a fazer uma série de temas em sequência, né, aqui pelos meus stories. E veio agir no inbox. E a gente começou a falar sobre a questão. Ela começou assim. Mas será que o povo, por acaso, entende em que momento está o seu negócio? Será que o povo tem maturidade para entender qual a sua real situação? Olha, a gente papeou, e papeou, e papeou, e papeou. Aí eu fiquei pensando, cara, esse papo aqui tá maneiro pra caramba, a gente podia fazer uma live. Então foi um papo assim, da gente compartilhando as nossas experiências, né? Falando das nossas preocupações, né? Com o Isso pessoal aí. que está começando agora no negócio, no meio aí de tanta informação e como o pessoal capta isso para desenvolver isso no seu negócio. E estamos aqui. É Pois isso é. que aconteceu. É isso que aconteceu, gente. Foi isso. Né? Foi um E as bate-papo que coisas virou são- live. e isso faz parte do empreendedorismo. A gente até conversou isso. Às vezes a gente tem um planejamento, né? Tem uma rotina, uma ideia do que a gente já vai fazer. Mas acontecem coisas no meio do caminho, e isso é muito bom. Esse exemplo aqui do que aconteceu é muito bom, porque isso estimula a gente a pensar fora da caixa, Sim. né? E justamente a compartilhar essas experiências. Então, quando eu falei com você assim da maturidade, isso acontece comigo, acontece acho que com todo mundo. E assim, a grande diferença é eu acho que é a gente parar para analisar, né? Aconteceu algo bom, aconteceu algo ruim, né, que a gente não estava esperando, porque surpresas são boas, como essa daqui são maravilhosas, mas tem outras experiências que não são tão boas. Mas será que a gente tem maturidade para entender, parar, analisar, voltar atrás, ou ir para frente, ou mudar a rota, É né? porque a gente estava falando, né? Aqui para quem não acompanhou os stories, estava uma sequência. E a gente estava falando se o pessoal sabia quem era o seu cliente, se tinha algum registro do cliente e tal. E aí, em um dado momento, eu falei alguma coisa sobre momentos de negócio. Ah, eu falei porque o pessoal veio falar sobre sistemas, que pode usar sistemas, né, para fazer registro e tal. E eu sei que a maioria do pessoal não usa sistema. Eu sei que uma maioria planilha é um caderninho para quem é pequeno empreendedor, tá? O pessoal que é MEI, alguma galera assim, autônoma já usa sistema e tal. Quem tem loja usa sistema. Não necessariamente
no CRM, que é específico para contatos, para fazer a parte de marketing. Tem um sistema ali de operação, ali de estoque, nota fiscal, não. Mas CRM mesmo, muita gente não tem. Né? Um dia eu explico, depois eu explico o que é CRM, senão vai ter muita coisa. Mas é um sistema específico para poder usar esses dados e criar funis, enfim, de marketing de forma mais estratégica. Você tem como fazer isso por sistema, tá? Então, assim, a gente ficou muito preocupado porque de falar assim, porque a gente está ouvindo tanto assim internet, né? E acaba que a gente ficou ouvindo muita frase de efeito. A gente estava questionando sobre isso, né? A tal das frases de efeito. Qual o próximo nível, terceira, né? O povo não dá nem o passo a seguir. É assim, é igual eu estou no meu processo aqui de saúde, né? É um dia de cada vez, um passo de cada vez. Se eu tentar fazer uma coisa que meu corpo hoje não tem condições de sanar, minha cabeça quer. Minha cabeça quer subir ladeiras, quer andar, quer viajar, quer pegar carro, quer ir pro interior. Eu quero. Eu consigo nesse momento. Gente, Luciana Calaça tá aqui, querida. Meu amor, é presidente da Fundação Leão 13, minha querida, amo muito, muito, muito. Então, o que acontece? A gente vai olhando esse processo e a galera quer ir pro próximo nível e fica vendo coach e frase e papo de eu vou ter meu primeiro milhão. A pessoa não tá faturando nem 10 mil no negócio dela. Mas já quer ir para 1 milhão direto. Quer ir para 1 milhão. E assim, você vê que as pessoas vão se perdendo porque criam expectativas muito grandes e não dão os passos iniciais porque não quer reconhecer que é pequeno. Não quer reconhecer que está começando agora. E isso é um problema gigante. Porque se você nem sabe andar, mas já quer subir uma bicicleta, você não vai conseguir nem pedalar. E vai gerar uma frustração enorme no seu negócio. Então a gente estava conversando, eu aqui, Gi, de como é que a gente pode pensar sobre essa questão no sentido de encorajar você que está aí do outro lado. É quase uma coisa de terapia, né? Uma terapia corporativa, terapia empresarial, né? E entender quem é você no rolê. Qual é o momento do teu rolê agora? Como é que estão as coisas agora? Você já montar com o teu negócio? Você já tem seu CNPJ? Você já organizou essa questão? Não organizou? O que você já fez antes do 1 milhão? A gente quer muito que você tenha 1 milhão. Quando bater 1 milhão, faz churrasco e chama a gente. Né, Gi? Isso aí. Churrasco, a gente organiza, inclusive a gente organiza o churrasco. A gente ajuda, gente. Nossa, a gente ajuda, a gente essas carnes, a gente é maravilhoso. Mas assim, e como é que faz esse processo? Então, a gente fica com essa preocupação e as pessoas vão se perdendo. Né? E a gente vê muito assim, os negócios femininos que tem uma dose muito grande de afetividade, de emocional, de apego. Né? A gente quer também acolher, abraçar, mas também com doses de objetividade. Que tem a coisa do sonho, do você sonhar grande, a gente quer que todo mundo sonhe grande. Mas como a gente pode ser um pouco mais objetiva para crescer? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Gi, porque eu sei que você tem uma experiência enorme no mercado também. Você tem sua empresa, você roda a Baixada toda. A Gi, ela com o esposo, eles têm um negócio e vão rodando a Baixada toda, cobrindo a Baixada toda, um troço assim magnífico. Já fizeram evento com a gente. Estiveram cobrindo a gente lá também, lá no Shopping Grande Rio, quando a gente fez o Empodera Ela. Foram maravilhosos, nos apoiaram muito, né? Quando a gente fez o evento lá pelo Empreendedores da Baixada. Então, fala para mim como a gente pode ser um pouco mais objetiva, gente, nessa coisa de negócio. Então, assim, eu trabalhei muitos anos numa empresa grande de seguros e trabalhava na parte de projeto, em tecnologia, em parcerias. Então, numa empresa grande, né, diferente de quem é pequeno e micro, né, e médio, meio, enfim, pequeno empreendedor, as coisas são muito difíceis para serem mudadas. Essa acho que é a grande vantagem do pequeno empreendedor, Sim. que às vezes tem aquela ansiedade do
do 1 milhão, do vou vender hoje, vou começar hoje, amanhã estou vendendo, sabe? E não tem nada de errado pensar assim, tá? Pensar, desejar, querer, Mas trabalhar a para. Não tem criatividade nada de está errado. assim, a criatividade está assim, louca, né? Assim, pulsando, né? Sempre Isso novas é ideias e ótimo. tal. É muito Isso é bom. ótimo. Eu acho que Não é é assim, engessado. entre o sonho, entre o que você está pensando, até você colocar em prática, tem uma distância muito grande. E aí eu acho que acabam as pessoas se perdendo. Se perdendo o quê? Ah, eu vi na internet que tem aquele curso ali ou aquela mentoria que custa R$ 20.000 e eu vou dobrar meu faturamento, vou vender R$ 10.000 por mês em 3 meses. A pessoa vai lá e compra. Mas será que aquilo ali é o teu momento? Você está preparado? O teu negócio está estruturado? Você tem um processo que atenda um suporte de 10 mil por mês? Você tem capacidade para tocar, para fazer marketing, para entregar, para vender? Então, assim, tem um passo bem antes, né? Não que não seja ruim você querer, desejar fazer e até ter condições de fazer, porque não é questão de condição de fazer. É você entender primeiro como é que você está em termos de negócio, Sim. em termos de cabeça, a sua cabeça. Hoje a gente teve um workshop da Gabi Fontes e a Rose França, não sei se ela está aqui, mas a Rose França falou assim, maravilhosamente bem sobre isso. Você pode ter todas as condições, mas será que você está com a cabeça pronta para ser empreendedor? Sim. Né? Para entender que um mês você vai ter venda, para outro entender que no outro mês não vai ter venda, para entender que ao longo do ano o teu negócio tem uma sazonalidade, tem um público de que você vai descobrir. Então, assim, tem tantos pontos. Isso, gente, essa coisa do esse mês vendeu mais, o outro vendeu menos. Isso é para quem está começando agora, mas para quem tem loja grande também, gente, para quem tem negócio grande. Eu falo que assim, como eu sou consultora de gestão empresarial, eu falo assim, só muda o valor do boleto. As dores de assim, não é nem as dores de cabeça, porque, claro, tem mais estruturas de empregados, né, de funcionários, enfim, outras demandas, né? Mas assim, cara, a dor de as inquietações são as mesmas. Meu Deus, preciso vender. Eu tô com um cliente agora que ele fica, preciso vender mais, preciso vender mais. O faturamento dele é enorme. Ele já tá na fase do carrão, já tá nessa fase já do apartamentaço, carro, mas e aí? Sabe? Então, assim, às vezes as pessoas estão no começo e têm as suas inquietações e acham que as inquietações são só de quem está começando. E aí me dá a impressão que as pessoas vestem uma armadura e tenta, de uma certa forma, assim, meu negócio é X, mas com a minha armadura, meu negócio é Y. E aí, como é que você, de repente, está prometendo Y, mas seu negócio é X? E alguém contratar você achando que isso é Y, mas você está no momento. E a gente não está falando se o seu negócio é bom ou ruim, não é isso. É momento do negócio. O cara que abriu uma barraquinha de cachorro-quente tinha uma demanda e tinham determinados desafios de achar o molho certo, de conseguir repetir todo dia o mesmo formato de cachorro-quente para a clientela toda vez que for lá encontrar o mesmo produto. Isso é o momento do negócio. Achar gente legal lá que possa servir o cachorro-quente, que deixe tudo limpo e tal. Isso é uma demanda. Quando o cara transforma isso em uma franquia e vai vender e vai modelar a franquia, é outro pepino. Então, às vezes, não adianta você ser o cara da barraquinha de cachorro-quente e você vai na mentoria de franquias. Tá me entendendo? Aí você vai voltar de lá com conhecimentos incríveis, ferramentas maravilhosas, mas você não vai aplicar. Se você não tiver, assim, depende. Se você tiver no momento de vou franquear a minha marca, você já fez a marca que antes você tem que fazer um processo de marca muito forte. Antes de franquear, você tem que começar a fazer marca muito forte. Pessoal, teu cachorro, esse cachorro quente é da fulana. Sabe assim, mordeu, é fulano que faz cachorro quente. É igual quando a gente ouve
eu ia falar CD novo, eu tô aqui denunciando idade. A gente ouve um novo álbum de uma banda que a gente gosta muito. A gente ouve a introdução da música, que a gente não conhece, tá ouvindo pela primeira vez, mas a gente sabe que é daquele artista. É isso, é a marca. Então o povo nem Lia, querida, Lia Delícias, minha linda Amélia maravilhosa está aqui também. A Amélia é maravilhosa, saudades dela. Muitos corações para Amélia. Então ela toma o meu coração todo. A Amélia é um negócio, eu amo a Amélia. Então o que acontece? São momentos diferentes. Então assim, a pessoa ainda não conseguiu fazer um padrão de qualidade. Eu acho que a primeira coisa é não estabelecer um padrão de qualidade para o seu produto, e padrão vem com repetição. Você fez o mesmo produto 1 milhão de vezes. Igual. Fechou um método. O método como eu faço o meu produto é esse. Eu sempre faço isso, da mesma forma. Eu acho que você tocou um ponto até importante. Qualidade e processo. Porque não adianta você fazer qualidade uma única vez. Você tem que fazer qualidade e processo. Qualidade, processo. Qualidade, processo. Porque na empresa grande, para você mudar uma coisa, nossa, gente, demora. Para você pedir. Eu lembro que a gente fazia, nós fazíamos as metas, né, de um ano. Por exemplo, a gente está em 2025. Então, as metas eram fechadas em 2024. Em outubro já tinha que estar fechando as metas para o novo ano. E se muda alguma coisa? Né? Então, assim, para a empresa grande, para mudar, muitas vezes, a maioria das vezes não mudava, isso era estático. Então, você trabalhava o ano todo sabendo que aquela meta ali você não ia poder atingir. Tinha que esperar uma brecha no meio do ano para tentar mudar. Gente, para quem é pequeno e médio, isso é muito mais fácil, muito mais rápido. Então, se você errar... O povo não aproveita de fazer reposicionamento. Tem tanto medo de ser errar. Isso daí é muito mais fácil de você acertar, é muito mais fácil de você modelar, é muito mais fácil de você desenhar um processo de qualidade, de venda, de você conhecer o seu cliente. Não automatize o seu atendimento antes de você conversar com o seu cliente, atender tete a tete, conversar com ele. Então a pessoa já quer, vou contratar um robô para fazer os meus atendimentos. Mas você já experimentou conversar com ele com o tempo? Eu vou além. O povo nem responde o WhatsApp do povo e quer automatizar o processo. Não consigo entender isso. A gente falou isso hoje. A gente tá na era da experiência. Deixa eu mandar beijo pra Rosana. Nossa querida Rose Semijóias, maravilhosa. Então, o que acontece? A pessoa nem faz o básico. O cliente te mandou mensagem, te pediu uma coisa, e você coloca que vende uma coisa, o cliente entra em contato com você, diz que ia comprar, você fala, não tem estoque. Mas como assim? Eu vi uma postagem e você falou que vendia. Mas aí não tem agora, isso aí tem que encomendar em tanto tempo. Aí você encomenda. Já aconteceu comigo, tá? Encomenda. Aí você dá um X tempo para a pessoa fazer. Foi o marcado lá. Marcado. Deu o X lá, a pessoa não terminou. E a pessoa, de repente, não dá retorno. E aí? Então, como você quer fazer o seu negócio crescer? Isso é o básico, gente. Isso é básico. Então, por que a gente quis fazer essa live, meninas? Aqui é um bate-papo. Imagina assim, que a gente está numa rodinha de mulheres que têm negócio e a gente está abrindo o nosso coração sobre questionamentos que a gente tem. Se quiser fazer sua pergunta aqui, comentário, pode colocar aqui na live também. Faz pergunta pra gente, porque assim, o pessoal vê a gente crescendo e né, conquistando coisas, como a gente já conseguiu conquistar coisas, eu já consegui conquistar, e a gente vai devagarzinho fluindo, mas a gente também teve que ter momentos na nossa vida, no nosso negócio, que a gente deu um passo para trás. Eu recentemente tive que dar um passo para trás. Gi também falou, quando eu falei com o Gi, a Gi falou, eu fiz a mesma coisa, eu entendi a mesma coisa. Conta aí, Gi, o que aconteceu. Então, há 2 anos atrás, a gente já estava trabalhando com marketing digital, eu e o Cláudio,
E aí eu falei assim, Cláudio, vamos alugar uma sala, né, para a gente poder atender melhor os clientes e tal. E aí o Claudinho, a gente achou aqui em Vila Valqueire, que ele conhece bastante ali, né? E a gente tem alguns clientes ali, né? Falei assim, não, vamos colocar ali em Vila Valqueire. Tá bom. Montamos a sala, aquela coisa toda, sabe? Um mar de rosas. Um ano. Pergunta quantos clientes foram na nossa sala. Nenhum. Nenhum cliente. Ah, não dá E para você você vir aqui. Você E a gente entendeu? Vou paga. fazer esse investimento no meu negócio, vai gerar crescimento, as pessoas vão ver que a minha empresa tem um espaço físico, que é séria, porque a gente Visualmente, faz essa coisa, né, nossa, visualmente, é vocês têm uma sério, sala. né, que a É gente isso aí. não é mais um no meio da multidão. Então, vou ter meu espaço físico. O que Olha que aconteceu? maravilha. A gente saía para comprar as coisas para a sala. Ah, Cláudio, vamos comprar um armário, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, aquela coisa toda, decora. Um ano. Quantos clientes a gente recebeu? Nenhum. Pois é. Os nossos amigos iam lá para tomar um café com a gente, para a gente conversar, para bater papo, mas nenhum cliente. Ah, será que dava para você vir aqui? E aí a gente começou a expandir, ter alguns clientes na Baixada também. E aí o deslocamento, apesar de ser, assim, não ser muito longe, né? Ser próximo, a gente normalmente a gente marcava depois do expediente, né? Tanto do cliente quanto nosso, né? Porque ficava mais fácil para o cliente. E a gente levava 2 horas para sair da sala até Mesquita, porque a gente pegava engarrafamento na Intendente Magalhães, pegava engarrafamento na Marechal Castro, pegava engarrafamento na Via Láctea. Castro é clássico. Entendeu? Mas quem é Baixada Raiz já passou o engarrafamento. Na Marechal Castro, não tem como. Quem é raiz já passou. E aí você vê. Então, assim, olha o nosso erro foi esse. Você, poxa, a gente não mediu, a gente não imaginou que, assim, era um custo, né? Que acabou se tornando um custo uma sala. E eu falei assim, não, vamos trabalhar home office em Anchieta, que é onde eu moro, porque fica mais próximo, fica no meio do caminho entre os clientes que a gente tem naquela região e entre a Baixada. E se a gente verificar que tem a necessidade realmente de uma sala mais próxima do cliente, a gente monta uma. Aí te pergunto, até hoje, depois que a gente entregou a sala, nenhum cliente falou assim, onde é que é seu escritório? Não tem como você vir aqui? Então, assim, são coisas que às vezes a gente coloca na nossa cabeça, né? Eu vim de empresa privada, de um sistema altamente rígido em termos de resultado, de cobrança e tal. E aí você vai para o mundo do empreendedorismo, lógico que quem é CLT acaba levando, né, toda a sua experiência em termos de organização, planejamento financeiro, enfim, da sua área para o empreendedorismo, isso é muito bom, porque você já não vai zerado, né? Você já vai com uma bagagem, com uma visão. E aí a gente vamos ser mais maduro nas decisões, né? A gente passou não que a gente não pensasse, mas a gente passou a avaliar com outros olhos. E, inclusive, conversando com outros empreendedores do nosso ramo e fora dele, a gente identificou que realmente a necessidade dos clientes da visita era muito maior do que eles virem até nós, né? Então, isso só com o tempo que você vai aprendendo. Ou seja, você deu um passo para trás. Deixa eu aproveitar aqui, 2 pessoas que estão importantes, amigos queridos. A Gil, do SEMEC Nova Iguaçu, está aqui, escritora. Ela é do Conselho de Cultura também de Nova Iguaçu. Maravilhosa, querida amiga. Um beijo, beijo. Thaís Gadelha entrou aqui também, da SPM. Beijo, Thaís. Saudade, amor. Aí daqui a pouco eu vou mandar mensagem para Thaís, inclusive tem que falar com ela. O que aconteceu? A Gisele teve que dar um passo para trás, porque ela fez um investimento no negócio dela. Ela teve a coragem de entender assim, eu fiz esse investimento, mas eu gasto X com esse investimento. Para pagar esse X investimento, eu tenho que ter um outro X. Só que isso aqui não está me servindo de nada. Virou lá um bonecão do posto lá de enfeite. Virou elefante branco, como a gente fala. Elefante branco, não está rolando. E teve coragem de fechar. E fazer um outro processo.
mudar a rota, recalcular a rota, né? Tava até vendo esses dias o Cacá Diniz falando sobre isso, né? Recalcular a rota. A gente precisa, empreendedor, recalcular a rota a todo momento. O que aconteceu comigo? A mesma coisa. Aluguei uma sala, comecei a botar os móveis. Lá eram várias salas, a gente alugou um espaço grande, tinham várias salas. Duas amigas sempre estavam lá todo dia atendendo. Eu ia uma vez por semana, lá ia e tal, mas não me dava retorno. Como lá tinha escada, eu tive um processo de saúde, eu falei, pra mim já não dá, porque eu não posso mais subir escada. Mas não nesse momento. Mas por muitos meses eu falei, vou ter que entregar a sala. Primeiro que eu não posso deslocar nesse momento. Não vou poder subir escada. E aí eu tive que ter coragem de pensar assim, vou dar um passo para trás. Porque na minha cabeça também, né? E às vezes a gente entender que, eu vou usar um jargãozinho empreendedor, mas às vezes o passo para trás é para dar impulso para tu dar um salto. Com certeza, com certeza. Mas se você ainda tá naquele papo de não aceitar que você tem que dar o passo para trás, como é que tu impulsiona? Como é que você pula para frente? Funciona, você só aumenta o problema, você não resolve o problema, você aumenta o problema, né? Eu acho que muitas vezes, ou por vergonha, ou por, sei lá, excesso de vaidade, né? Acha que dar um passo para trás não, o que que as outras pessoas vão pensar, o que que fulano, porque tem muito isso também, né? Ver as pessoas pensar que eu não dei certo, meu negócio não funcionou. Não, gente, a gente pode recalcular a rota. E não tem problema nenhum em fazer isso. Empresa pequena recalcula a rota, a média recalcula, a grande, as grandes, então, acho que a coisa é muito mais, né? Porque tem o planejamento estratégico, todo tempo você tem que ficar planejamento estratégico da empresa, o que está rolando. Aí você faz várias lá demandas lá de processos para assegurar que está funcionando. Opa, a gente cumpriu o planejamento estratégico. A gente fez bonitinho, mas não chegou o resultado que a gente achou que ia chegar. Opa, recalcular a rota. Porque quando a empresa grande é um problema de rota, é 1 milhão, 2 milhões. É uma rotona, uma grande rota, uma rota, uma muleta. Mas assim, quando a gente ainda tem mais esse desprendimento, nesse primeiro momento, a gente não ter problema de aceitar que a gente está crescendo, aceitar que a gente está caminhando, aceitar que a gente não começa voando, não começa voando. E tá tudo bem. Não, e faz parte. E faz parte. Teve acho que foi acho que não sei se foi num podcast de um dos mentores que fazem aquele programa do Shark Tank, que num dos investimentos lá que algum empreendedor, alguma pessoa estava solicitando lá no programa, ele perguntou para essa pessoa se em algum momento ele tinha fracassado, se tinha quebrado, né? E ele falou que sim, então eu quero contratar você. Por quê? Porque a pessoa que já quebrou, que já teve uma experiência de negócio e que já quebrou, ou que teve que recalcular a rota, ou que teve que replanejar, essa pessoa tem resiliência, entendeu? A pessoa tem maturidade para poder saber como, olha, isso aqui não deu certo. A gente faz isso aqui direto na vida. Na vida, gente, a gente faz, independente do negócio. Na vida, quantas coisas a gente faz e que não deu certo? Você vai pintar a unha, não gostei, não deu certo. Você vai pintar o cabelo, não gostei, não deu certo. Você volta, por que não no seu negócio? Igual outro dia, você não vai fazer no salão, fazer a unha. Descobri que a menina da unha botava cílios. Aí eu falei, vou botar cílios, vou ficar lindíssima. Botei, ficou lindo. Fiquei assim, né? Eu fui até aqui na internet, falei, gente, olha, estou cilhuda, tô linda, aquela coisa toda. O que aconteceu? Começou a me dar ardência, não me adaptei àquilo. Eu fui arrancando. Nossa, enquanto tinha, eu estava agoniada. Acho que eu tive alguma alergia, alguma coisa, que eu sou muito alérgica a muitas coisas. Então, assim, era uma coisa maravilhosa. Acho que não serviu pra mim. Aí depois eu voltei nela e falei, olha, seu trabalho é incrível, maravilhoso. Vou super indicar você pra várias pessoas. Foi lindo. Nossa, eu fiquei um espetáculo.
minúsculo, né? A pessoa já tem uma autoestima enorme, batendo no teto, né? Teto da bota. Né? Então, no momento, a autoestima, eu tava assim, né? Mas eu falei assim, mas pra mim não rolou. Entendeu? Eu vou ficar mesmo ali no delineador, vou ficar mesmo ali nesse processo mesmo e tal. Mas assim, às vezes você vê uma coisa que é maneiro pro outro. Eu brinco até que assim, às vezes as pessoas, eu acho que é um pouco também o comportamento pessoal que as pessoas têm, reflete isso no negócio. Eu acho que o negócio é muito reflexo do que a gente faz pessoalmente, né? A Cris está bem falando aqui, ó. Eu dei uma pausa no meu artesanato para cuidar da minha saúde bucal. E quando for o momento certo, voltarei, mais fortalecida para fazer meus brinquedos pedagógicos e decidi mudar o meu processo. E é isso. Tem as pausas, eu não tô passando pausa também? Eu tô numa pausa não combinada. Queria estar pausada? Não queria. Não queria. Tô revoltada, rebelde? Não, brincadeira, não tô não. Mas tô dando graças a Deus, obrigada a Deus que eu tô viva. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Meu gratidão por estar viva. Mas assim, são coisas que acontecem no meio do caminho porque a gente é ser humano. E o povo vai criando um caminho assim de sucesso, vitória e tal, e rumo 1 milhão que eu vou, e vou fazer um planejamento. O planejamento todo vai dar certinho que eu vou fazer. Gente, mesmo se você executar o planejamento todinho, ipsis literis, o fator humano, o fator coisas que a gente não controla, vai se apresentar. E é neste momento que a gente vai entender se você tem ali a firmeza de ter um negócio ou não. Que quando tudo dá certo, não é isso, né? Tá tudo bem, dando certo. Mas quando dá errado, você persiste. Eu falo muito que todo mundo que eu conheço tem empresa grande, né? O papo é sempre o mesmo. Fiz uma parada, quebrei. Fiz, quase falei, recalculei. Olha aí. Melhorou. Aí abri outro negócio, quebrei. Abri outro negócio, perdi 200 mil. Ah, e se perder, perdeu. Perder, perdeu. Foi. Mas aí eu tô vendo dinheiro de novo para injetar em outra coisa que eu já estou pensando. E é isso, porque quem empreende tem que conseguir lidar bem com risco. Empreender é arriscar, né? É risco. Então, se você tentar empreender com medo de ter risco, e claro, riscos calculados, né, gente? Não é fazer uma doideira, né? Mas a gente fala risco no sentido que um mês você vai faturar X, no outro mês menos, no outro vai ser mais que tudo que você já fez na vida. E negócio é isso, a gente troca, né, da gente poder escolher nosso tempo, a gente ser o nosso próprio patrão, mas em compensação tem essas questões que exigem mais emocional seu, exige uma questão mental forte sua. Então, se você é uma pessoa que você não tem nem coragem de entender quem você é, né? Quem eu A gente conversou isso hoje. Pois A é. gente conversando isso hoje mais cedo. Que o nosso mental tem que ser muito forte, né? Muito forte do ponto de vista de você, primeiro, ter consciência daquilo que você é, dos seus limites, o que você aguenta, o que você não aguenta, né? O que você está preparado. Porque se você não está preparado, o que é legal? Se prepara primeiro. A Cris aqui falou, olha, não, eu dei uma pausa na minha saúde, né, para tratar da minha saúde, para recomeçar. Gente, não tem problema nenhum. Tem gente que dá uma pausa, tem gente que diminui o ritmo, tem gente que consegue colocar, andar com as duas coisas ao mesmo tempo. Se para a pessoa tá bem, olha, show de bola. Mas eu acho que essa comparação, que eu acho que o que
pega aí é a comparação. Ah, mas eu tenho um negócio. Fulano também tem. Mas fulano está progredindo, eu não estou. Gente, olha a sua casinha primeiro, antes de você olhar para fora. Você Sim. cuida de dentro. Antes para olhar para fora. Porque não adianta você se comparar, você não sabe qual é a realidade que a pessoa está apresentando. E o que a gente mais vê na internet é uma realidade que as pessoas não vivem. E Né? assim,
E, e- e é interessante você falar isso, que assim, a gente só se comparar com a gente mesmo. Exemplo, vou dar exemplos aqui de quem está começando. Ah, eu tenho um negócio que eu aproveito os
estruturas, como a gente tem muito lá nas feiras que a gente faz pelo Empreendedores da Baixada. Mulheres que expõem seus negócios em feiras, são ser negócios mais itinerantes, vendem pela internet, entregam, enfim. Hoje eu não tenho um atendimento organizado de WhatsApp. Então, a Nathalie ontem não tinha, mas eu agora tenho. Então, eu avancei. Ah, eu não tinha minha logozinho da minha marca e tal, ninguém sabia, né, o nome da minha empresa direito. Então, agora eu fiz uma marca, fiz uma logozinho. Então, ontem eu não tinha. Agora você tem, você cresceu. Ah, eu não tinha blusa, qualquer roupa, é toda desgrenhada lá, enfim, toda esquisita lá, vender meus produtos e tal. Não, agora eu vou nos lugares, eu me organizo, fiz uma blusa com a minha logo, uma aparência mais profissional. Pronto, você não tinha, agora você tem. Então, você luta contra o seu eu de ontem. Uhum. Se você pegar uma pessoa que já está no outro momento de negócio, já tem, sei lá, 10 anos à frente de você de negócio, 5 anos à frente de você de negócio, você tentar comparar uma pessoa que, de repente, conseguiu no começo do negócio fazer um aporte de negócio que você não consegue fazer, ou a pessoa vem do sistema privado, já com uma série de conhecimentos profissionais, que ela começa o negócio já muito profissional.
Ah, mas eu tô começando agora, eu não consegui fazer isso. Cara, é você lutando contra o eu de ontem. É todo dia. Ah, isso aqui eu melhorei, isso aqui eu melhorei, isso aqui eu melhorei. Porque assim, se a gente for ficar olhando pros lados, a gente fica doido. Uhum. E eu vejo o povo numas comparações muito doidas. Assim, é comparação sem pé nem cabeça, tá? Carlinha entrou aqui, Carla Brício, querida, meu amor. Também diretora da Rede Empreendedores da Baixada. Aqui, ó, a Rosana falando. Arrisca o tempo todo. Mês de maio, que era mês de ganhar dinheiro, fiquei doente e não trabalhei. E ainda estou me recuperando. Acontece. Ela foi, planejou, pensou, cara, maio, mês das mães, ela, inclusive isso aqui é dela, tá? A gente vai até fazer propaganda de Rose, ó. Isso aqui que você vê lindíssimo é dela, tá? E eu Ó, comprei um monte de coisas lá dela, lá na Moda Preciosa também. Brinco, você quer coisas pulseira. lindas, compre. É um espetáculo. Então, assim, você tem que entender seu tempo, entende? E se permitir viver o negócio de uma forma muito humana, onde você não se agrida no seu processo. Como, por exemplo, claro que a gente entende a questão assim, né? Que tem coisas como marketing importante, a imagem que você passa é importante, tudo isso comunica. E a gente super entende isso. Mas eu vejo gente que assim, você conhece pessoalmente a pessoa é uma coisa. Vai pra internet, a pessoa faz um ajuste, mas é um ajuste muito bruto. Dá até a impressão que é igual o povo bota a pessoa normal e Photoshop, não tem as coisas assim? Filtro, com filtro e sem filtro. É meio isso, sabe? Então, assim, até que ponto? Eu falo que eu já passei por isso, vou falar de mim, tá? Eu já tive um momento, por exemplo, eu sou uma pessoa, quem trabalha comigo, as meninas do empreendedores sabem disso, né? Eu sou chata demais para trabalhar comigo. Tem que ter saco para lidar comigo. Porque eu sou exigente, eu sou aquela. Pô, filho, sou ali, sabe? E fique. Sou muito objetiva. Acho também que quando a minha profissão, a gente é na área de gestão, né? Consultor, então a gente lida com. Então tem que fazer assim, isso, aquilo, meninos, o que vocês acham? Isso, tanto tempo para resposta, sabe? Eu sou bem objetiva. Não é que eu sou chata, eu sou objetiva. Né? Às vezes, negócios femininos, o pessoal é mais emotivo, né? E tal. Eu sou muito objetiva, né? No tratar de negócios. E para mim é normal, sabe? A objetividade, né? Então, assim, esse é o meu formato. Só que isso é no trabalho. Quem me conhece pessoalmente, eu sou muito engraçada, eu falo um monte de besteira. Mas doida, eu sou assim, um negócio assim maravilhoso. Nossa, assim, risada garantida em níveis hardcore, sabe? É isso. Você vai se divertir, vai rir até dizer chega. Então, tecnicamente, na minha profissão, eu aparecer para as pessoas, ter uma imagem de uma pessoa muito engraçada, muito risonha, que é o meu jeito, eu me sinto à vontade de ser assim, a pessoa pode pensar, ela não é responsável. Entende? Se você for pelo. O pessoal vende, né, essas questões, né? Ah, se você for assim, aí você não é responsável. Gente, aí eu tive um momento da minha vida que eu quis parecer ser muito séria, ter uma imagem muito fechada. Aquilo não conversava comigo. E eu me sentia assim, me matando, sabe, por dentro. Eu falei, cara, mas eu não dou conta de sustentar essa imagem. Eu não dou conta de sustentar isso. Aí isso vira um peso, não é? Assim, eu acho que o que vende, que eu digo, não vender produto, o que vende, o que convence, né? É o que você é. Porque a pessoa vai ter essa real noção de que você é uma coisa na frente da tela, ou é uma coisa quando você está prestando o seu trabalho, e por trás é outra totalmente diferente. Acho que assim, todos nós temos uma capacidade, uma experiência, uma carga de trabalho que você traz para o teu trabalho. A gente aqui é muito assim, eu e o Cláudio.
A gente, pessoalmente, nossa, a gente ri, a gente brinca, a gente fala, tem vários momentos de descontração. Eu comento muito em outros posts esse momento de descontração. Só que no nosso trabalho, a responsabilidade com o cliente é uma outra coisa, Sim. né? E você precisa disso, você precisa ter uma válvula de escape, você precisa ter a sua mente, né? A gente falou um tempo atrás numa rede sobre o ócio criativo. Você precisa ter esse tempo de desligamento do trabalho, porque se você for assim o tempo todo, 24 horas, a gente não é robô. Nesse momento, eu estou passando o ócio criativo forçado, porque eu sempre fui workaholic louca, eu admito isso. E eu estou aprendendo a não ser, tá? Eu falo até assim, não vou dizer que eu vou trabalhar menos. Vou dizer assim, eu vou ser mais estratégica em expor menos a minha imagem presencialmente para eu ter mais qualidade de vida, porque eu faço muito trânsito, né, para um lado, para o outro, né? Uhum. Então, muita coisa eu vou jogar para online, muita coisa eu vou resolver de casa. Rosane Meneghelli, querida do Clube Digital, amo muito. A Lia também aqui falou outra coisa que a Lia, querida, meu amor, a médica falou. Eu também estou em pausa para o tratamento de pneumonia, Olha. mas preciso estar bem para oferecer o melhor de mim. E me ajudou a me reestruturar para voltar mais forte. E você percebe, está tendo uma mudança de comportamento? Antes da pandemia, o que a gente ouvia em modelo de negócio? Você está bem, você está mal, você vai fazer o seu negócio assim mesmo. Tá com dor de cabeça, faz mesmo. Claro que a gente sabe que tem coisas que a gente vai trabalhando mesmo que dá para remediar. Mas houve uma mudança de comportamento das pessoas em relação ao mercado de trabalho, e isso aconteceu no CLT também, né? Aí fizeram música depois sobre isso e tal, né? Beyoncé fez algo sobre isso também. Sobre a pessoa querer estar feliz dentro do trabalho. Tanto que hoje as empresas têm setor de felicidade, gente. O RH está trabalhando felicidade como um tema de desenvolvimento humano dentro do negócio. O fator humano hoje, saúde mental hoje, ele é tratado dentro das empresas CLT. Então, assim, hoje a gente vê que dentro dos negócios também está acontecendo isso. A gente busca, às vezes, né, criar um colchãozinho de um dinheiro que a gente consiga ter um momento que agora pode desacelerar um pouco, porque eu tenho algum dinheiro guardado, eu aguento, depois eu acelero de novo. O que não quer dizer que você não queira crescer, tá? Porque eu tenho muita isso preocupação. muito no comportamento dessa geração nova que está vindo aí. Sim. Porque eu venho de uma geração, de uma criação, né, de que você tem que trabalhar muito para poder conquistar a sua casa, né? Um papo de antigamente, né? Você tem que trabalhar muito para ter estabilidade, para comprar sua casa, sua casa. Não tinha qualidade de vida nenhuma. Exatamente. Você não via falando assim, você tem que ter uma cabeça boa. Você não via isso, né? Era estudar, pelo menos assim, eu tive a questão. Você precisa estudar para ser independente, para poder ter suas coisas, para não depender de ninguém. Nunca era falado como é que está a sua saúde mental. Você está feliz fazendo o que você quer, né? É muito assim. Então, de um tempo para cá, você vê que essa preocupação é mais latente. A gente, como a gente trabalha com rede social, a gente faz muita pesquisa, estuda muita análise de dados. E eu pesquisei, uma pesquisa que nós tivemos acesso aqui, até do Rafael Kiso, que ele faz muito isso. Adoro! Amo muito. Então você vai gostar muito de uma empresa de Belo Horizonte, depois quem tiver aqui pode procurar no Instagram, chamada Opinion Box. Essa é uma empresa que ela faz pesquisa, análise de dados, pesquisa de comportamento de mercado, de consumidor e tal. De um ano para o outro, eles fazem um ranqueamento quais são os assuntos mais pesquisados pelas pessoas, ou mais procurados, ou mais assistidos no Instagram e TikTok. De um ano para o outro, saúde mental saiu de 5º lugar para 1º lugar. Pois é. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais procurando saber, procurando ter qualidade de vida, procurando saber como equilibrar
trabalho, família, parte financeira, empreendedorismo, que aqui na Baixada a gente vê que a mulher, né? A mulher ela tem muito isso de agregar, de juntar. Você vê muitos movimentos de mães atípicas, de mulheres empreendedoras. A Rosane está aqui, que não deixa mentir, tem um movimento maravilhoso lá no Clube Digital. A Jo, a Fabi, a Jo Pimenta, a Fabi da Marmita Fit. Vou até ser indelicada aqui se eu não lembrar o nome de todos, mas que assim, tem um trabalho que você vê que é legítimo em ajudar outras mulheres, outras pessoas a estarem crescendo com seus negócios. E o que mais a gente vê, assunto recorrente, saúde mental. Porque cada vez mais as pessoas estão preocupadas com isso. A gente vem de uma pós-pandemia, né, que a gente já vinha antes da pandemia, que a depressão era a doença do século. A gente vem de uma pós-pandemia que isso agravou ainda mais. E não adianta. Preocupado em fazer terapia e muita gente se demitiu do emprego, que não era feliz ali, teve um boom enorme. Burnout. Há 10 anos atrás você não ouvia falar em burnout. Sim. Você veio falar de 10 anos para cá. Então, assim, é uma preocupação que as próximas gerações vão ter. A minha geração está tendo agora, né? Lógico que essa próxima geração já tem muito mais informação e vai estar muito mais preparada no futuro para isso. Mas a gente aqui que está no empreendedorismo, quem está começando agora, imagina, você ter que tocar um negócio, se preocupar com a tua saúde mental, se preocupar com família, se preocupar com financeiro, se preocupar com internet, se comparar com o outro. A vida da mulher que empreende, acorda, café para o filho, leva para a escola, vai organizando a comida, ou né, o filho acorda um pouco mais tarde, né? Dá o café da manhã, depois começa o almoço, dá o almoço, leva para a escola, aí que faz o negócio. Geralmente é depois do almoço que bota os filhos na escola. Às vezes tem alguém que busca na escola, que ajuda para essa mulher voltar ao seu negócio. Ou ela passa na escola, busca, deixa em casa com alguém ou começa a trabalhar de casa. Mas o momento dessa mulher que empreende, geralmente sair, fazer entrega e tal, é de tarde. Geralmente os filhos estudam à tarde. Então a gente vê esse processo que, assim, não vou muito longe. Os nossos pais trabalhavam na mesma empresa há anos. Você falar que está 20 anos numa mesma empresa, 30 anos na mesma empresa, era artigo de luxo. Você era bem sucedido. Hoje, se uma pessoa fala que está 20, 30 anos na mesma empresa, é super estranho. Você já então, pensa logo que é uma pessoa acomodada, que não evoluiu, mas que na verdade não é isso, né? É porque lá atrás era uma outra cabeça. Então, assim, quando a gente traz para o mundo real, né, o que a gente está aqui, a gente vê uns cenários aí sendo pintados que, nossa, compra a mentoria que você vai ganhar 2 mil. Mas, gente, primeiro, antes de você buscar conhecimento, você entender, você querer aprender, você querer saber mais, não é desmérito nenhum, pelo contrário. Agora, entender se aquilo ali... E tem que ser muito isso. Ou são, assim, galera que já cresceu, assim, pega a pessoa que trabalha no teu nicho. Eu acho que isso é importante. Quem são as 3 pessoas que trabalham no seu nicho que você ouve? São as 3 pessoas que te inspiram. Então, quem são? Então, você tem que entender como essas pessoas organizaram os seus negócios, modelaram os seus negócios para chegarem a tal lugar. Você tem que entender o processo, quais são os processos de sucesso na sua área que você consegue modelar para aplicar no seu e, claro, adaptando a sua realidade. Então, você faz isso. Agora, você vai ouvindo um bando de gente, de um bando de coisa, de um bando de troço. É muita informação. Você fica assim, ó. Meu Deus, o moço lá, mas todo possível, que é muito bom. Fala as frases muito boas. Outro dia eu chorei. E falou isso aqui que mexeu com o meu coração. E, gente, as pessoas estão ali, tá tudo bem, eles estão ali para isso mesmo. É o serviço deles. Estão prestando serviço para você. É mexer com você mesmo, é PNL, para vender o produto deles. E tá tudo bem. A questão é, por exemplo, eu não entendo de obra, mas eu sou uma pessoa que eu tenho um senso estético enorme, assim.
Eu daria uma boa design de interiores, que eu tenho muito senso estético para decoração dessas coisas, sabe? Mas tem ferramentas que se um pedreiro botar na minha mão, eu não sei o que fazer com aquilo. Eu vou pegar aquele troço. Isso aqui é pra quê? O que eu faço com esse troço? Então é um pouco sobre isso que a gente está falando, de vocês acessarem um conhecimento. Você vai sair de lá com uma ferramenta que no seu momento, por exemplo, você vai para uma mentoria que o cara vai fazer um discurso para a gente que contrata. Com a questão burocrática de quem contrata. De RH, de relacionamento com pessoas, planejamento estratégico. Você nem está atendendo o WhatsApp, você quer montar planejamento estratégico da sua empresa, fica difícil. A gente falou isso hoje. E olha como eu vou falar de planejamento estratégico, o povo não tem ideia do que é planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um documento enorme, um troço enorme, que você literalmente vira a Bíblia, você tem que fazer aquilo ali, uma projeção para um ano. O povo não consegue nem ver as datas mais importantes do ano para vender produto. Não, eu tenho o meu planejamento, estou estudando planejamento estratégico. Cara, meu anjo, primeiro assim, cria um passo a passo, um script, um passo a passo de como atender seu cliente. De uma forma que não pareça que é robotizado. Posso dar um exemplo? No WhatsApp, todo dia eu recebo card de evento. Com aquelas mensagens que é de spam, né? Que mando para todo mundo. De lista de transmissão. Um dia teve uma pessoa que mandou isso para mim e ficou altamente ofendida porque eu não fui no evento. Falei, sabe quantos cards por dia eu recebo? Imagina, com o trabalho que eu faço, a quantidade de cards de evento que eu recebo por dia. Imagina. Se você não falar para mim assim, oi Nathalie, tudo bem? Eu vou bem fazer esse evento aqui, eu queria muito que você estivesse com a gente. Eu posso contar com você? Você tá lá, leva uma palavra, ou só para estar, mas eu queria que estava, vou botar teu nome aqui numa lista, você vai estar lá, né? Entende? Mas se a pessoa não comunica comigo isso, que as pessoas estão no automático, entende? Por exemplo, eu tenho, assim, hoje eu tô no processo, tô em casa, né? Nesse momento, né? Cada saúde. Mas assim, quando eu tô na correria, vocês não têm ideia. Era coisa de eu fazer 3, 4 municípios num dia. Entende? Você fazer 3, 4 municípios num dia. Ah, por que você não veio no evento? Porque eu tinha 400 outras coisas para fazer. Se você não se comunicar comigo, você quer especificamente que eu, Nathalie, não é a lista de transmissão toda. Eu, pessoa física, Nathalie. Você quer que eu vá lá para fazer algo específico? Você tem que falar para mim. Mas isso passa por aquele bate-papo que a gente estava falando mais cedo, de conhecer o cliente. Sim. Né? Se você não parou em nenhum momento, então você fala assim, não, quero agilizar meu atendimento, vou colocar um robô aqui, vai acontecer exatamente isso aí. Sim. E será que se você parar para conversar, para conhecer, para identificar o que seu cliente quer, como é o perfil dele, qual a importância dele para o seu negócio, também tem isso. Não que um cliente não seja, né, é menos importante que o outro. Não. Estrategicamente, você tem clientes que, dependendo do seu negócio, você vai precisar de numa etapa da sua vida, ou numa etapa do seu empreendimento, ou do que você estiver fazendo, de algum evento. Estrategicamente, você tem que entender isso, né? E ainda tem gente que fica magoadinho, né? Você mandou o convite, não foi, a pessoa ainda ficou magoada. É a total falta de maturidade para entender isso assim, tipo, o que eu errei? Vou fazer isso aqui diferente. Gente, porque isso acontece para você mudar a realidade. As pessoas têm agenda. E assim, e você não fazer tipo assim, e você também entregar aquilo que você está prometendo, sabe? Como já aconteceu também de mandar um evento que todo o discurso é como se fosse gratuito, aí a pessoa pega a tua palavra de que você vai e depois manda valor. Eu acho isso altamente
Já aconteceu isso também. Evasivo, eu não acho bacana, tá? Eu acho que tem que ser muito claro que é um evento pago, que funciona assim, 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 vai te entregar assim, 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 porque não tem problema ser um evento pago. Não tem problema. Você só tem que se comunicar e entender para quem você vai vender aquilo. Quem é o teu cliente para evento pago? Por exemplo, lá pelo empreendedor a gente faz muito, 90% do que a gente faz é gratuito. Só teve um ou dois cursos que a gente teve que trazer um profissional de fora e tal, que foram coisas pagas. Mas a gente deixa muito claro isso para as pessoas. A gente entende quem é o nosso cliente, então a gente sabe que tem que parcelar. Eu sei quem é o meu cliente, que caminha com a gente. Eu sei quem está nessa live, o perfil de quem está na live. Entende? Eu sei com quem eu estou me comunicando. Então, mas, por exemplo, eu tenho um projeto, mas é a Nathalie pessoal, tá? De lá na frente fazer outras coisas que vão ter coisas para, mas é eu, Nathalie, com o meu negócio, tá? Mas aí eu vou ter que fazer um caminho de me posicionar nesse lugar. Entende? Se você não se posiciona nesse lugar, se você não faz uma entrega diferente do que outras pessoas já estão entregando por aí, você tem que entender até onde está o sarrafo, sabe? Vai subir o sarrafo? Então, Mas até para entender isso, você precisa se preparar. No nosso negócio também, eu vim de uma área de tecnologia e de teste. Então, tudo, eu peguei isso para a vida, que isso dá muito certo. Você quer lançar alguma coisa nova, você lança primeiro pequeno, para ver se tem algum ajuste, você coloca na rua. A gente fez isso com o aplicativo. Colocamos pequeno, Claudinho, vamos ajustar aqui, vamos ver como é que vai ser a performance, vamos ver como é que a meta vai cobrar a gente e tal, não sei o quê. Deu certo? Ajustou? Vamos expandindo, vamos expandindo, vamos expandindo. Não tenho pressa. Nossa, mas você ainda não tem pressa. Meu planejamento para está quem aqui. gosta de ficar estudando coisa de gestão para aplicar no seu negócio, isso aí é o tal do MVP. Sigla em inglês, né? Minimum value Product, né? Você pega o produto, faz o valor mínimo dele, uma versão teste de mercado, joga no mercado para você ver se ele dá conta, se ele aguenta a pressão. Ah, ele respondeu? O teu MVP respondeu? Aí A você gente vai faz expandindo. melhorar, você investe mais dinheiro. É isso aí, é isso aí. Então, é exatamente isso que a gente faz em projetos, né? Fiz muitos anos em projetos. Projeto, Fiz muitos anos em projeto e é o que dá certo. Eu não vou atropelar o meu cronograma, eu não vou. Ah, não, vamos sair daqui, vamos expandir. Não vou porque estou sofrendo pressão. Não, vamos. Foi isso aqui que a gente programou, é isso aqui que a gente vai dar. Poxa, eu tô com uma ideia na minha cabeça. Então eu vou alugar um auditório enorme, eu vou botar gente, aí a pessoa lança o evento, que eu faço muito evento, né? Então eu vou pela área de eventos. Quando a pessoa começa a ver o quanto custa a ideia, já se arrependeu no meio do caminho. Nossa! E eu não calculei direito o valor do ingresso. Porque eu falei que são tantas vagas, o auditório cabe tantas pessoas, e eu estou prometendo palestrante tal, que às vezes são palestrantes pagos, outros não são, enfim. E o custo operacional disso tudo foi X. Só que se tudo der certo, eu ainda vou faturar um pouquinho menos do X, sabe? Vou ter que botar dinheiro no meio disso. Se der errado, porque às vezes dá errado, né? Às vezes no meio do caminho tem que fazer algum lote promocional, alguma coisa para fechar os convites todos. Então você tem que entender esse rolê todo antes de lançar. Exatamente. E se até a pessoa estiver fazendo a primeira, bom, o que deu certo e o que deu errado, né? E a gente faz lições aprendidas, né? Finalizou o projeto. Quais são as lições aprendidas? O que deu certo e o que deu errado? Gente, nem tudo que deu errado é ruim. Pode ser uma oportunidade que você não viu, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de produto, uma oportunidade de serviço. Gente, ó, hoje em dia, só para assim, não perder esse gancho,
Tem empresa que paga equipe de pesquisa só para entender aonde pode melhorar. Tipo, a empresa quer ouvir você marretando ela, sabe? Paga caro, tá? E paga caro, não é barato, não. É caríssimo para fazer pesquisa Não é barato, não. Nossa, é muito. Quando é cliente muito nichado, nossa, é muito difícil, assim, para acessar e tal, não é uma coisa simples. Porque tem que ser uma empresa que consiga extrair informação, né? Então, assim, não é algo simples. Né? Então, é um serviço caro. E o povo, quando ouve um feedback, nossa. Negativo, então, vira até a cara para você. Vira até a cara para você. Nossa. Já sou o seguinte, assim, quando o povo começa assim, não, então, tá, o que você fez aqui? Realmente eu fiz aqui, que droga, eu tenho mania de fazer esse troço, eu tenho que melhorar isso, e, cara, eu sempre faço esse troço. Isso não me dói. Porque, assim, gente, a gente é ser humano. A gente tem que parar de se cobrar tanto. A gente vai fazer besteira no meio, vai dar ruim, você vai planejar tudo bonitinho ali, tudo. Mas tem um momento que na pressão você vai falar uma besteira, vai se arrepender depois, mas já falou. Você na pressão, você era para ter feito de uma forma, você fez de outra, errou o cálculo do troço. E acontece. Aí se você entrar num desespero, achando que o mundo acabou, que o negócio quebrou, que tudo destruiu, Josélia tá aqui também, beijo. Mulheres de sucesso, maravilhosas, lindas, lindas, queridas. Então, assim, é complicado as pessoas. A gente está vendo uma sociedade, né, da questão do sucesso, que é perigosíssimo. Porque às vezes o sucesso ele é relativo pra caramba. Muito. Às vezes o sucesso para você é você ir no mercado comprar o que você quiser sem olhar preço. Entende? Você vê o filho na escola. Você foi bem sucedido. Sucesso aqui, ser bem sucedido. No quê? Essa é a questão, no quê? Às vezes você quer ter um negócio. Eu ouvi isso de uma pessoa. Gente, isso é maravilhoso, agora me veio à mente. Uma empresária super conhecida, palestrante, premiada. Ela é incrível, assim, ela exporta para fora. Uma amiga querida, amo muito, 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 muito. E ela falou que vieram conversar com ela para fazer uma expansão da empresa, para crescer mais e tal. Vieram conversar. E assim, ela já tem muita grana, tá? Tem grana, tem grana. E vieram conversar com ela sobre crescimento e tal, injetar dinheiro, que tem oportunidade, né? Ela, e eu quero trabalhar mais, já tô bem aberta, já viajo, vou para fora do Brasil, vou para lá, vou para cá, viajo, já tenho minha casa boa, meu carro, meu isso. E eu quero mais trabalho, não. Ganha muito bem. Obrigada. O negócio dela é incrível. Tem uma parte de impacto social incrível. E ela alcançou o que ela queria. Para ela tem sucesso. Para ela, o sucesso é poder compartilhar com outras pessoas, trazer a experiência dela para outras empreendedoras. Ela entende que ela já alcançou o sucesso. Ela tem conforto, entendeu? Tem conforto, tem ela uma vida confortável e tá tudo bem. Ela já trabalhou pra um caramba pra construir isso. Ela tá numa fase da vida que ela quer curtir. A Rosa Barbosa. Em vez de ter 1 milhão, ter 2, 3, 4. Tô dando um exemplo aqui, né, de valores. É o que ela tem de felicidade para ela. A Rosa Barbosa, ela faz um trabalho que é muito usado em empresas grandes e eu acho que todo empreendedor deveria fazer, que é análise comportamental, Sim. Né? E em empresa grande... Não sei se ela está, mas aí, ó, gente, pode falar que eu não estou falando mal, não, porque é realmente um trabalho essencial. Maravilhosa. E a gente faz isso nas empresas, como eu tinha um cargo, durante um bom tempo, tive um cargo de equipes, tinha que fazer o meu e eu tinha que fazer da minha equipe. Por quê? O reconhecimento, a felicidade, o engajamento, né? a proatividade de cada funcionário, de cada colaborador, era diferente.
Uns eram movidos por resultado. Se você dava um desafio para ele, ele se motivava com o desafio. Sim. O outro era com a questão financeira, o outro era com a questão de bem-estar, o outro é com a flexibilidade de horário, de tempo. Então, assim, Se você perguntar, você tá bem, e parar para ouvir, você ganhou a pessoa. Eu falo isso muito com as minhas empreendedores. Habilidades e competências. Você tem que entender onde não é ponto fraco ou forte. Eu digo onde a pessoa precisa desenvolver o que ela... Quais habilidades aquela pessoa tem e onde encaixa essa habilidade no lugar que ela brilhe. É isso aí. Todo mundo é muito bom em alguma coisa. Entende? Então, por exemplo, assim, a Carla, ela organiza eventos como ninguém. Ela é cerimonialista. Ela consegue ter uma visão de evento que ela traz umas coisas assim que eu não tinha pensado sobre isso. Mas ela é extremamente organizada. Muito. A Rafa tem uma visão de projetos e ela é muito ligada à questão de feiras, né? E tem muito contato com a sociedade civil, também traz contatos muito bons. A Lu é uma comunicadora absurda, conhece gente pra caraca. Então, cada uma tem o seu perfil. Eu sou aquela objetiva que fica, tem que fazer o evento, tem que fazer isso. Eu falo que eu vou falando isso e a Maíra vai organizando, vai organizando as coisas, né? Ela vai indo. Eu vou com as ideias, aí elas vão botando coisas e Firas traz outras ideias e tal. E a Mera vai organizando isso no meio do caminho. Eu falo, no final do caos funciona, organiza e dá certo. Mas assim, vocês não têm ideia o como é desafiador se colocar no lugar de ser realizador. E ser realizador tem muitas dores. Porque você acaba abraçando muito mais do que você às vezes tem capacidade de fazer. Aqui eu e o Cláudio, a gente tem perfis de trabalho diferentes. O Cláudio, ele é mais analítico, ele trabalha ali na dele. Ele dizem, coisas que eu ia ficar 10 horas, um dia para poder criar. Ele criou um aplicativo do zero, sabe? Então, assim, ele é muito bom, assim, analítico, ele trabalhando ali. Eu sou das ideias, eu sou do fazer, de botar a mão na massa, de ir para a rua, sabe? De relacionamento. Então, a gente se combina muito bem, porque a primeira coisa, quando eu tenho uma ideia, eu falei assim, Cláudio, o que você acha? O Cláudio traz pontos que eu não observei naquelas ideias, naquele projeto. Então, assim, você pegar um contraponto, você ter essa pessoa que vai te criticar no bom sentido. A pessoa está te fazendo, está minimizando o teu erro lá da frente, entendeu? Então, assim, você ter esse contraponto é maravilhoso. Dica! Fala assim, dicas da live. Ninguém constrói nada grande sozinho. A gente fala aqui que quem nasce grande... Eu sou sozinha. A gente fala aqui que quem nasce grande é filho de elefante. Gente. Ouça as suas clientes. Negócio, você nunca está sozinho. Mesmo que seja eu, empresa, você é o financeiro, o administrador, o vendedor, tudo. Ouça as suas clientes. Elas vão ter muita coisa para falar para você. Será que hoje você tem coragem de pegar 10 clientes suas e perguntar assim, olha, você que consome o meu serviço, já comprou comigo? O que você acha que a minha empresa pode melhorar para te atender, pode fazer para te atender melhor? Será que você tem coragem de perguntar isso? E a pessoa fala, sei lá, você botou uma sacola, você botou meu produto numa sacola arrebentou no meio da rua, como já aconteceu comigo, quase quebrou o produto. Era um produto pesado, sacola de papel. Entende? Será que você tem coragem de ouvir? Tem que ter coragem. Entendeu? Coragem. Com as informações que você vai receber. Você tem coragem de fazer mudanças? Você tem coragem de ouvir que você, neste momento, por mais que você dê o teu melhor no seu negócio, não é perfeito? A nossa melhor versão nunca é perfeita. Anote isso, a nossa melhor versão não é perfeita. A gente nunca vai ser perfeito.
Nunca. Mas o mais importante é a gente estar em constante movimento e desenvolvimento. Eu acho que isso é mais importante. É tanto que, por que as redes sociais elas privilegiam tanta constância? Você está sempre, você está sempre ali. Você está com conteúdo diferente. Ah, esse não deu certo, peraí, vou botar outro. Esse daqui vai, esse daqui deu certo, opa, vamos estimular isso. Então, assim, você estar em movimento é extremamente importante. Já pensou hoje de você com seu negócio, você entender se você é perfeita, não pode ouvir crítica nenhuma, o teu negócio vai parar o faturamento aí. E em negócio, quem não cresce, morre. O negócio é isso. Quem não cresce, morre. Só se você entender, esse meu negócio é incrível, tô dando o meu melhor aqui e não quero ouvir ninguém. E uma coisa, sabe uma coisa que até num bate-papo, eu gosto muito de ir nos eventos de networking, conversar com os empreendedores, porque você não tem noção da riqueza que é de informação quando a gente escuta o outro falar, né? Sim. Aqui a gente está falando numa live do bate-papo. E isso é enriquecedor, você tem noção. Uma vez a gente conversando com um amigo nosso, ele falou assim, olha, se eu tivesse Ele é homem, né? Aí tava ele homem, eu e o Claudinho. Aí falou assim, olha, se tivesse um espaço muito bom, um salão de cabeleireiro, eu ia montar junto com o salão um espaço de coworking, Sim. né? Com computador e tal. Falei, se você já foi num salão de beleza, de feminino, você já viu como é que é? Tu já sentou para acompanhar assim, a tua esposa ou a tua namorada fazendo a unha? Você já viu o que rola ali no salão? A coisa que menos a mulherada quer fazer é de trabalho. Ela quer falar da vida, quer reclamar do marido, quer reclamar do filho, quer falar mal da sogra. É o tempo de lazer, às vezes ela está saindo de casa. Eu tinha uma época na minha vida que eu toda semana fazia um tratamento no cabelo, não é nem para conversar. Eu gostava de ter alguém mexendo lavar minha cabeça. Eu adorava que lavasse minha cabeça. Fazer massagem na minha cabeça, eu gostava. Então, assim, coisa boba, mas é isso. O que quais são os atravessamentos de bem-estar, de experiência, que uma pessoa quer ter quando acessa o seu produto, acessa o seu serviço? A pessoa que compra Coca-Cola, que é só a Coca-Cola, o que ele quer com aquela experiência? É isso aí. Então, eu acho... Agora, assim, para a gente meio que caminhar pro fim e começar a pensar um pouco no sentido assim... Se você pudesse pensar assim, Gi, o que você falaria para alguém que está começando agora que é imprescindível para a caminhada dele para ele conseguir algum tipo de crescimento, fazer com que seu negócio dê certo? O que você diria? Primeiro, começa com o que você tem. Básico que seja, começa com o que você tem. Porque às vezes muitos empreendedores ficam esperando assim, não, peraí, eu vou juntar o dinheiro para comprar, sei lá, um equipamento ultra mega power. Eu vou comprar. Exatamente. Gente, começa com o que você tem. Sim. Você tem conhecimento? Eu e o Cláudio começamos no marketing digital há 7 anos atrás com um telefone celular, com os nossos, zero reais, né? Porque eu já empreendia num outro ramo que eu ainda tenho até hoje, que é de seguro. O Cláudio já fazia o trabalho dele de design, e a gente juntou. Não, mas vamos começar com o que a gente tem? Gente, foi a melhor coisa que nós fizemos. E assim, tem uma questão de fé, de mentalidade, isso é muito bom, tá? Se você tiver uma pessoa que você confie, um esposo, um marido, um amigo, para poder trocar, eu acho que dividir o que a pessoa está sentindo é muito bom. Uma pessoa que você confie, um amigo, um parente, um sócio, uma esposa, um mentor, para você trocar ideia. Porque eu acho que muito da insegurança de quem está começando... Um mentor. Aí entrou a Márcia Timóteo, querida mentora maravilhosa da Associação de Mentores. Querida, maravilhosa, beijo, saudade. Vai continuar. Que bom.
Então, assim, ter isso, a Momento Empreendedora está falando, as pessoas esperam pelo perfeito para iniciar. Comece no meio do caminho e vai melhorando. Exatamente isso. E Porque é a uma caminhada. coisa, vai melhorando e nunca fica perfeito, tá? Exatamente. Adiantar essa questão. Você tem que estar constantemente em desenvolvimento. Porque eu vou te falar, eu descobri habilidades que eu nem sabia que eu tinha. Uhum. Entendeu? Nessa coisa de você se reinventar, de você começar do pouquinho. Nossa, eu não sabia que eu tinha essa habilidade para fazer isso, para fazer aquilo. E aí você vai estudando, entrou um dinheirinho, você reinveste em você, você vai. Sabe, não tenha pressa. Não tenha pressa. Quem nasce grande é filho de elefante. Então, ó, não tenha pressa da tua caminhada. A tua caminhada é sua. É sua, a caminhada é sua. Então, assim, você tem que ir no teu ritmo. Você tem que sabendo, lógico. Ah, entrou, o que a gente fazia? Entrou, a gente fez um propósito também. Falou, olha, se der certo, a gente vê uma resposta, a gente investe. Na primeira semana, o primeiro dinheiro que entrou da gente, meu e do Cláudio, a gente foi fazer um curso especializado em marketing digital. Primeira coisa. Entendeu? A Rosana. No seu negócio. Exatamente, você reinvestir. Ah, nossa, eu vou ter lucro, vou ganhar 10 mil reais no primeiro mês. Ótimo, se você ganhar, ótimo, parabéns. Ensina a receita para todo mundo que vai vender muito. Mas assim, não, as coisas não acontecem. Dependendo do negócio que você tem 10 mil, nem paga o aluguel da loja. Isso é relativo. Então, assim, é um processo de aprendizagem. Você vai se conhecer e vai se reconhecer como empreendedor. Você vai entendendo seus limites, você vai entendendo como é que funciona a sua cabeça, você vai entendendo como é que funciona a sua rotina. Então, assim, não se compare com o outro. Compare com você mesmo, é o que você falou. Como é que eu estava um mês atrás? Como é que eu estava um ano atrás? Como é que eu estava 6 meses atrás? Opa, preciso me reciclar, preciso comprar um outro material. Hoje, melhor do que ontem. Hoje melhor que ontem. Perfeito, é isso aí. Pensa a pessoa fera, Márcia. Ai, que bom. Então, assim, a dica é começa com o que você tem, não tenha pressa, entenda o seu processo que você vai em frente, que você vai caminhar. E aí, eu acho que é muito sobre entenda quem é você agora. Você, eu tô falando nem negócio. Você. Uhum. Você se aceita? Olha as perguntas. Que se você não se aceita, você não vai aceitar que você faz no seu negócio. E aí você vai tentar ser um Frankenstein. E a galera vai ver que é um Frankenstein, que o pessoal percebe. Que não casa uma coisa com a outra. Você vira um personagem. E hoje, com a questão da experiência e da questão da rede social, cara, é muito complicado quando você se coloca num distanciamento muito grande. A galera hoje não consegue mais lidar com. Claro que assim, faz uma variação no sentido de quando você tem um high ticket e mexe já com uma questão de experiência de luxo, geralmente tem um padrão de imagem de distanciamento, é um outro padrão de rolê, dependendo do high ticket da pessoa, do histórico da pessoa que está consumindo aquele high ticket. Porque se é um high ticket emergente, ele tem uma outra pegada. Se é um high ticket que a galera quer mais herdeira, é outra pegada. Então, assim, depende também, né, da leitura do high ticket. Mas, assim, será que quando você olha para você, você consegue sacar assim, eu sou boa nisso? E você aceitar que esse seu eu, cheio de defeitos, cheio de questionamentos, cheio de imperfeições, você aceitar que esse seu eu tem algo a compartilhar com alguém que você possa cobrar por isso? Ou será que você não se aceita, você olha para o espelho e fala, eu tenho um incômodo profundo, e aí você tenta se transformar numa outra coisa? Aí você, quando tá na frente da câmera da rede social, você é aquele Frankenstein. Quando desliga, você é outra coisa. Até quando dá para manter o personagem? E, gente, personagem é diferente de construção de marca. Você pode se vestir muito bem, você pode optar por parecer estar maquiada e estar naquela
aquela coisa assim mais, né, mais glamurosa, tá tudo bem. Porque tem momentos também que eu tô mais arrumadinha. Tudo bem. Mas, em essência, quando a pessoa vê você vendendo a sua marca, é a mesma pessoa que ela consegue conectar quando te encontra na rua. Eu acho muito bacana o João da CIMED. Todo lugar que ele tá do mesmo jeito, com a camisa amarela da CIMED, sempre a mesma coisa. E com a mesma fala em todo lugar, todo ambiente. Agora, será que você ainda está num momento que você precisa entender, eu sou muito boa nisso, eu tenho essas dificuldades, e aí eu vou além de uma questão. Quais são as suas vulnerabilidades? Será que você aceita se mostrar vulnerável? Que você não é tão forte assim? Você não é tão rico, tão glamouroso, assim? Será que dá conta de fazer isso? E como hoje na nossa sociedade, tão preocupada com saúde mental, tão preocupada com... Gente, experiência é você ter sentimentos humanos, que a experiência é uma coisa tipicamente humana. Numa sociedade que, por um lado, vende a espetacularização do sucesso, do coach, e do outro lado, o cara quer a experiência. E às vezes o cara vai na coisa do espetáculo, mas no final a experiência é comprometida. Não teve aquela história lá que a pessoa comprou, comprou um negócio de um coach e chegou lá, questionou lá uma coisa que recebeu, achou que era desproporcional ao que pagou. Então, assim, como é que você faz esse processo para que o seu cliente... Gente, vamos ser sinceros, não é maneiro você acompanhar o processo de crescimento da pessoa? Olha, hoje eu estou aqui na loja, a gente está montando, ser artesã, hoje a gente está aqui fazendo uma toalha grande para um cliente, olha o tamanho da toalha, já gastei tantos novelos de lã, tá? Então, assim, é o processo. Como você sai do nada, de repente é gigante, como é que você mantém isso? Então, assim, eu acho que passa muito também, você que tem negócio pequeno, entenda o momento pessoal que você está. Entende as habilidades que você tem. Entende como você vai aplicar isso no seu negócio. E assim, entenda que o teu cliente vai te exigir uma experiência com você. Porque hoje as pessoas compram a experiência com outras pessoas. Ninguém segue, às vezes, uma marca. Não, ninguém segue, não. Pessoas seguem, mas nem tanto. Uma marca famosa do que um influenciador que fala da marca. As pessoas se comunicam melhor com outras pessoas. Então, como está a sua comunicação naquilo que você está fazendo? E você vê tantas empresas grandes em que os donos começaram a aparecer, a Cacau Show, a Avan, Elon Musk. Antigamente você não via muito ele, né, falando. Então, assim, todo mundo já entendeu o jogo de que tem que aparecer, mas e é um aparecer que o cara também mostra o momento dele também não perfeito. Claro que assim, são umas imperfeições escolhidas, óbvio, né? Calculadas. É calculado, a gente sabe disso. Mas assim, que saia daquela. Porque senão você não consegue se conectar com as pessoas. Por exemplo, hoje eu faturo X, mas lembra no começo você que tem negócio que você saiu de casa, não tinha pão, o pão tava duro, e você comeu, torrou o pão, alguém fala, cara, já passei por isso, só tinha um pão duro. Então você vai se conectando, suas histórias te conectam. Então, será que você aceita a sua própria história para poder compartilhar ela com outras pessoas através do seu negócio? Porque o seu negócio também terá sua história. Então, assim, eu acho que pensar em negócios que estão começando agora é pensar muito nas conexões que a gente quer fazer através dos serviços que a gente presta, dos produtos que a gente tem para vender, e que eles podem sim mudar a vida de pessoas, sabe? Elas podem gerar conexões de relacionamento. Eu
lembro que eu fui no aniversário da Carol Mendes. E eu fiquei assim, pô, vou comprar um presente pra ela, mas pô, ela tem tudo, ela já deve ter todo o planeta. O que eu vou dar pra ela? Eu tenho que dar um troço que seja marcante. Aí eu fui pedir uma coisa artesanal, algo que só ela tenha. Aí eu lembro que uma amiga minha tem um quadro que é madeira, a artista pega a sua foto, ela pinta, mas é com uma técnica que é só o contorno, só o seu contorno. E ela faz uma pintura colorida onde é o corpo, é muito legal, assim, muito maneiro. Aí eu peguei uma foto da Carol, liguei pra menina, falei, olha, eu sei que é uma questão artesanal, mas você consegue me entregar amanhã? Eu falei assim, quanto custa? Aí ela, X. Eu, quanto tempo? Ela, uma semana. Que é uma coisa que realmente demora. Falei, cara, eu preciso disso pra amanhã. Aí ela, pra amanhã é 2x. Sabe, errada? Não tá. Eu falei, paguei os 2x. Aí eu lembro que quando eu cheguei, que eu entreguei pra ela o presente, ela ficou tão assustada, assim, que foi algo tão específico assim, sabe? Ela, nossa, pra onde eu for, isso vai comigo. Tanto que tá lá na casa dela, tá lá pendurado lá o quadro lá, até hoje. Então, assim, o seu negócio pode gerar mais vínculos, pode levar alegria. Você às vezes vende flores e vai levar flores para uma pessoa que está com problema de saúde e vai arrancar um sorriso daquela pessoa. Então, como você pode não apenas querer crescer e tal, mas como você pode fazer o seu cliente crescer através do seu serviço e produto. Se você focar muito nisso, vai dar tudo certo. Não foca no 1 milhão, não. 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão é a Foca assim, consequência. tem 20 1 milhão é clientes, a consequência. e às vezes nem, não necessariamente, mas assim, cara, foca primeiro nos seus 20 clientes, fazer eles muito felizes. Foca em fazer recompra, deles comprarem de novo, fidelizar os seus 20 clientes. Foca em ligar para ele saber, pô, você não comprou mais comigo, o que aconteceu? Tá tudo bem? Tem uma promoção aqui para você voltar a comprar. Não entende? Então, assim, foca em construir pontes, relacionamentos, que aí vai dar tudo certo. Seja você, Eu vou que te aí vai dar tudo certo. falar, nesses encontros de empreendedores que a gente vai, encontros de negócio, Sim, né? Nossa, eu ganhei pessoas que eu vou levar para a vida. E não sim, viraram meus clientes, viraram amigos, né? Porque essa conexão que você fala, ela ultrapassa algumas vezes, né? Dependendo do bate-papo, enfim, da conexão que você tem com a pessoa, você leva para a vida. Então, assim, isso é muito mais duradouro do que o negócio. O negócio você pode ter hoje, amanhã a pessoa pode ter, pode não ter. E você leva outras coisas que vão enriquecer a tua vida de uma outra forma. Eu acho que é pensar um pouco fora disso, né? Fora desse ambiente de negócio, de venda, você entender como é que é o contexto daquela pessoa, né? De que forma você pode ajudar? De que forma você entende? De que forma outras pessoas têm o mesmo estilo de vida daquela pessoa e de que forma você está impactando elas, né? Com coisas simples. Eu vou te dar um exemplo. Eu tem pessoas, né? Tem empreendedores que eu virei cliente pela forma de atender, sim. né? Vou dar um exemplo aqui da Preciosa, da Michele. A Michele vai te José, pegou uma roupa assim, sensata. Eu cheguei num estado assim, eu não preciso nem vestir. Se você disser que dá aí. E, gente, é maravilhosa. As roupas delas, as peças Sim. delas são maravilhosas. Então, assim, se eu precisar de alguma coisa, Michele, tem alguma coisa assim, ela tem no teu tamanho ou não tem, sabe? E isso me economiza tempo. Sim. Porque antes você ainda tinha que sair para ver. Não, deixa eu ir lá ver. Rô, tem isso aqui, separar, ó, já vejo, sabe? Eu acho que é praticidade. Então, quando você entende, ela é muito perspicaz. Nós fizemos uma live em que, olha, a gente tá falando aqui de live, né? Live shop. Ela sabia, ela conhecia as pessoas que estavam entrando ali. Ela falava, não, esse daqui dá, não, você, ó, fulano, esse daqui não dá em você não, mas tem essa peça aqui. Gente, isso é conhecer o cliente. Isso é o diferencial. E conhecer o seu próprio negócio e entender o que você faz como um negócio. Uhum.
Não Uhum. é a tua terapia de fim de semana, não é um negocinho que você fez, que aí tá na tua casa, você pegou, botou para vender, não. É um negócio. É isso Então, assim, aí. e aí você vai impactando a vida de pessoas e primeiro também se aceitando, aceitando suas vulnerabilidades, sem querer correr muito, um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma pequena conquista todo dia, 1% todo dia. Não queira crescer 300% não, amor. Se crescer 1% todo dia, final do ano é 365%. E É tua jornada. celebre as conquistas, celebre as Isso eu vitórias. aprendi agora. Isso eu aprendi a fazer agora. Eu não fazia isso. Eu achava assim, batia a meta, tinha que bater mesmo, acabou. Era a minha obrigação. Hoje eu celebro, não celebrava, tá? Hoje eu faço isso. Gi, muito bom estar aqui com você. Deixar a gente ficava aqui horas, né? Dessa Ah, forma. se deixar, a gente conversa aqui até você chega. É papo de amiga e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E quero agradecer a você que ficou até agora, que não está nos ouvindo, você que vai ver depois esse vídeo, que ele possa servir para você, para te ajudar. Você que está começando agora no seu negócio, comece sem medo, procure pessoas para ajudar. A Gi pode ajudar, eu posso te ajudar também. Conta com a gente, tá? No que vocês desejarem. Ok, povo? Beijo, beijo, Gi. Obrigada pela live, obrigada, Nathalie, obrigada a todos que ficaram aqui, gente. Só chamar a gente aqui no direct. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.